Muito bem, meus amigos, graças a Deus, que a paz esteja com todos vocês. Mais uma vez, nós vamos deixar a palavra do nosso eterno e poderoso Deus. Agradeço de coração a todos que têm assistido essas mensagens. Que você possa compartilhar, tá bom? Deixar o seu joinha, se você já é inscrito, e você que ainda vai se inscrever, eu peço também o seu joinha e também o seu compartilhamento, tá bom? Nós vamos aprender muito com a palavra de Deus, tá certo? Todos são bem-vindos nesse canal, tá bom? O título da nossa mensagem de hoje é Jesus, exemplo de um verdadeiro líder. E lá em João, capítulo 13, verso 15, a gente vai resumir tudo, quando se trata de liderança, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 13, verso 15, Jesus ele diz assim, eu dei exemplo para vocês, para que vocês façam como eu. Sabe, meu amigo e minha amiga, o que Jesus ele quis dizer com essa palavra? Se você for ler o contexto, Jesus ele ia lavar os pés dos discípulos, dos apóstolos. E qual foi o primeiro exemplo que Jesus ele deu aqui de um grande líder? A ser humilde, a servir para ser servido. Às vezes, muitas pessoas elas querem ser líder e elas não entendem que o verdadeiro líder, ele antes de ser servido, ele primeiro vai servir. Jesus aqui, a primeira lição que nós aprendemos dele como um verdadeiro líder, a humildade e a disposição de servir. Servir primeiro, para depois ser servido. A primeira coisa que nós aprendemos é que um verdadeiro líder é isso. E às vezes, muitas pessoas, muitos líderes hoje, seja ele líder de uma igreja, seja ele líder de uma empresa, infelizmente eles precisam aprender isso com Jesus. Porque às vezes tem pessoas que acham que porque ela é líder, ela acha que as pessoas têm que servir a ela, ela acha que as pessoas têm que estar se submetendo a ela, tem que ser do jeito dela, todo mundo tem que estar servindo a ela, e às vezes ela até, vamos assim dizer, pisa nos outros que são menores do que ela. Só que o verdadeiro líder, ele entende, ele sabe que ele precisa de todos. Ele sabe que se ele aprender a servir, obviamente ele vai ser servido também. Foi a primeira lição que Jesus mostrou através dessa parte a qual ele lavou os pés dos apóstolos, dos discípulos, que ainda eram discípulos, E também Jesus, com essa lição, o que eles ensinou para os discípulos?
Outra coisa também que um grande líder ensina, que ninguém é melhor do que ninguém. Mesmo a pessoa estando numa posição elevada, ela não é diferente daquele que é inferior. Ou seja, por exemplo, a pessoa que está no cargo da gerência de uma empresa, por mais que ela tenha o cargo maior do que o do porteiro, um não é melhor do que o outro. Por que Jesus também ele lavou os pés dos discípulos? Porque entre os discípulos, meu amigo e minha amiga, havia uma competição. Para você ver, tiveram a coragem de perguntar para Jesus, olha só, quem era o maior no reino dos céus. E Jesus, como ele era um homem sábio, um líder sábio, né, não chamou, não desfez de ninguém. Outra coisa também que um bom líder faz, ele não desfaz de ninguém. Ele não desfaz. Então, Jesus aqui ele deu um ensinamento a todos. Ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele se colocou a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, ele mostrou que ele, sendo mestre, ele não era diferente de quem era seu discípulo. Ele se colocou no mesmo patamar. Ou seja, um líder é assim. Ele não é melhor do que ninguém. Por mais que ele seja o responsável, ele seja o cabeça, mas ele entende que o cabeça sem o corpo não é nada. Por exemplo, a gente tem a nossa cabeça, né? A nossa cabeça sem o nosso corpo não é nada. A nossa cabeça sem as nossas mãos não é nada. A nossa cabeça sem o pescoço não é nada. A nossa cabeça sem o ouvido, sem a boca, sem os olhos, o nariz, não é nada. Então, o verdadeiro líder, ele entende que ele precisa dos seus liderados. Então, ele vai se colocar como servo de todos e vai ensinar a todos que não existe ninguém melhor do que ninguém. Outra coisa que Jesus também ele ensinou. E mais uma lição também que Jesus ele ensinou como verdadeiro líder. Ele soube lidar com os seus discípulos. É o que eu falei agora, ele não desfez de nenhum deles. Mesmo Jesus sabendo que o Judas, que era o traidor, estava no meio deles, Jesus ele não desfez de ninguém. Jesus ele não desprezou ninguém, né? Jesus ele soube lidar com cada um dos discípulos. Um bom líder, ele sabe lidar com as pessoas. Ele tem a ciência de que os seus liderados, nenhum é igual ao outro. Cada um tem um gênio, cada um tem uma personalidade, vamos assim dizer, diferente. Os discípulos eram assim. Cada um deles foram criados de uma maneira, de uma forma. O Pedro veio da pesca, Mateus era cobrador de imposto, e tantos outros que eram diferentes um do outro. Mas para você ver, Jesus ele soube lidar com cada um deles. Jesus sabia do temperamento de cada um deles, mas ele soube lidar, ele foi sábio. Ou seja, um verdadeiro líder, ele sabe lidar. Ele tem a ciência de que um tem o gênio mais forte, o outro é mais calmo, o outro é mais nervoso, o outro é mais sério, o outro já é
mais brincalhão, né? O verdadeiro líder, ele sabe lidar com as pessoas. E outra coisa também que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que o respeito, ele não é exigido. O respeito, ele é conquistado. Jesus, ele conquistou o respeito de seus discípulos através de seu bom exemplo, através de seu bom testemunho, através da sua, né, do seu amor, da sua maneira de ser. Ou seja, o verdadeiro líder, ele não exige respeito, porque, meu amigo e minha amiga, respeito a gente não exige, respeito a gente conquista. E Jesus, ele conquistou o respeito dos seus discípulos. Não só dos seus discípulos, mas de tantos outros, das mulheres que serviam o seu ministério e de tantos outros. Ou seja, Jesus não precisou maltratar ninguém, Jesus não precisou, vamos assim dizer, xingar ninguém, humilhar ninguém. Não, Jesus, pelo seu jeito de ser, ele conquistou o respeito. Então, o verdadeiro líder também é esse. Ele sabe, ele conquista o respeito. Ele não exige o respeito. Às vezes o líder fala assim, os meus liderados, eles me respeitam, porque eu só olho feio para eles, eles saem de perto. Não, eles não respeitam, eles têm medo. Porque quando o líder não está, os liderados falam mal, né? Ou seja, eles não têm respeito, eles têm medo. Agora, quem tem respeito é diferente. Mesmo o líder não estando perto, né, não estando junto, o liderado ele considera, ele respeita. Tá certo? E outra coisa também que nós aprendemos com nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro líder, antes de ensinar, aliás, antes de cobrar, melhor dizendo, ele ensina. Às vezes a gente vê aí muitos líderes que querem cobrar dos seus liderados, mas eles não ensinam, eles não têm paciência de ensinar, eles não têm paciência de explicar como é que é, aí querem cobrar aquilo que eles não ensinam. Não tem como, não tem jeito de você cobrar aquilo que você não ensinou. Então, Jesus, antes dele cobrar dos discípulos, ele ensinou. Durante os seus 3 anos de ministério, Jesus ele passou não só a ensinar a multidão, mas ensinou os seus discípulos. E olha que os discípulos não eram fáceis, né? Mas Jesus o ensinou, cada um deles, como lidar, como é que funcionam as coisas. Jesus teve paciência com cada um deles. Jesus teve amor por cada um deles, né? Ou seja, outra coisa também que nós aprendemos, né, com o verdadeiro líder, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o amor. Jesus, ele amava os seus discípulos. Jesus, ele queria os seus discípulos perto. Jesus, ele tratava os seus discípulos como alguém da família. Você pode ver que aonde Jesus estava, os discípulos estavam. Aonde Jesus ia, os discípulos estavam sempre juntos, sempre unidos. O verdadeiro líder é assim. Ele traz os seus liderados para perto, ele ama estar junto dos seus
liderados. E outra coisa também que a gente vê muito hoje, que muitos líderes deixam a desejar. Às vezes o líder, ele cobra uma coisa dos seus liderados que ele mesmo não faz. O patrão cobra dos seus funcionários cumprimento do horário pontual, mas ele mesmo não cumpre o horário. Tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu sou patrão, eu faço o que eu quero. Não. Se você é líder, seja você patrão, seja você líder de uma igreja, antes de você cobrar a pontualidade dos seus liderados, primeiro tem que haver de você. Você tem que ser o primeiro a fazer. Uma outra coisa que a gente aprende, que às vezes o líder ele só quer mandar, ele só quer falar, faz isso, faça aquilo outro, mas ele não faz. Jesus, quando ele enviou os discípulos, primeiro ele fez, porque Jesus começou o seu ministério sozinho. Jesus começou a pregar sozinho. Jesus começou o trabalho sozinho. Ele não começou com uma equipe, né? Ele começou sozinho, ele começou pregando. Aí depois que ele começou a ver que o ministério começava a crescer, o que ele fez? Ele escolheu os 12, depois mais 70. Ou seja, ele começou a fazer. Para depois cobrar. Primeiro ele fez. Outra coisa também que nós aprendemos com o verdadeiro líder, trabalho em equipe. Jesus ele mostrou que nenhum líder faz nada sozinho. O líder, sem ter aqueles para ser liderado, não é um líder. A empresa sem um corpo não é uma empresa. A igreja sem um corpo não é uma igreja. Ou seja, o líder, ele entende que sozinho ele não faz nada. Ele sempre tem que trabalhar em equipe. O verdadeiro líder, ele sabe que ele precisa de todos, desde o menor funcionário até o maior. É como um corpo, né? Até o dedinho do pé, que é o dedinho menor do nosso pé, a gente precisa dele. Se cortar, faz falta. Então, o verdadeiro líder sabe disso. Trabalha em equipe, sabe que ele precisa de todos. Jesus até quando enviou os discípulos, ele enviou de 2 em 2, porque ninguém faz nada sozinho. É tão ruim a gente trabalhar só. Às vezes a gente trabalha porque não tem quem nos ajuda, mas é ruim você trabalhar só. Graças a Deus, Deus tem enviado pessoas para me ajudar. Eu faço os cultos na igreja a qual eu faço parte. Deus tem enviado pessoas para me ajudar. Gravo vídeos, sozinho não faço nada. Por isso que eu sempre peço para vocês que me assistem, deixar o seu like, se inscrever, ou seja, sozinho eu não vou fazer nada. Então, meu amigo e minha amiga, resumidamente, através dessa mensagem, tem mais coisas, mas resumidamente eu quero mostrar para você que Jesus, o nosso Senhor, ele deu exemplo de um verdadeiro líder. Eu falo que se Jesus viesse hoje como homem, ele ia ser crucificado novamente por muitas pessoas. Ele ia ser criticado hoje por muitas pessoas. Porque se Jesus viesse como homem hoje, ele seria o faxineiro da empresa, ele seria o porteiro da igreja,
ele ia vir de uma maneira que muitos não entenderiam, iriam criticá-lo e até crucificá-lo, como fizeram isso quando ele esteve entre nós, né? Claro que hoje não existe crucificação, né? Eu estou apenas dando um exemplo. Se esse fosse o caso, se Jesus viesse como homem entre nós, ele seria crucificado de novo. Ele seria mal compreendido, porque quantas pessoas hoje que querem ser líder, mas eles querem pisar nos outros, eles são egoístas, eles querem ser melhor do que os outros, não dão exemplo, só sabem mandar, não fazem, cobram aquilo que não ensinam, quer ser tratado com honra, mas não honra os seus liderados, né? Quer ser bem servido, mas não serve ninguém, se acha o rei da cocada preta, vou falar no português claro. Ou seja, Jesus, eu repito, se ele viesse como homem, hoje ele seria mal compreendido, né? Porque Jesus ele foi contramão ao que muitos pensam, né? Para você ver, o povo judeu, eles achavam que Jesus iria vir de que maneira? Numa carruagem, né? Numa carruagem, vestido como rei. O povo judeu achava isso. E Jesus entrou em Jerusalém aonde? Montado num jumentinho, né? Trazendo para os dias de hoje. Muitos iriam achar que Jesus iria vir numa BMW, numa caminhonete 4x4. E de repente Jesus vem num golzinho, num carro popular. Vamos trazer para o dia de hoje. Ou seja, por isso que Jesus seria muito mal compreendido hoje. Porque Jesus ele é muito diferente do que muitos pensam. Aquelas pessoas que gostam de ser melhor do que os outros precisam aprender e muito com Jesus, que é o verdadeiro líder. Tá certo? Inclusive eu tenho até um vídeo no meu canal, uma série de mensagens falando sobre isso, mais detalhadamente. Aprenda com Jesus a ser um verdadeiro líder, é o título da série. Assiste lá no meu canal, tá? Você vai saber mais um pouco por detalhes, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus nos permitir.